Cara, o Flamengo perdeu o Mundial de Clubes e o Corinthians continua sendo o último campeão sul-americano. Vamos dar uma olhada no pessoal falando sobre isso. E é impressionante, né, cara? O Corinthians continua sendo o último clube não europeu campeão mundial. Cara, isso impressiona pelo Domingos no Mundial. Isso daqui foi em 2012, meu irmão. São 13 anos consecutivos dos europeus ganhando o Mundial, um atrás do outro, meu irmão. Quem que vai quebrar essa escrita aqui, velho? Será que algum clube brasileiro ou sul-americano ou de qualquer outra parte do mundo vai conseguir quebrar essa escrita? Hoje foi o mais perto que um clube não europeu conseguiu chegar de quebrar essa escrita. Hoje o Flamengo quase que foi campeão mundial, meu irmão. Os caras levou pros pênaltis. E eu tenho certeza que os corintianos secou muito o Flamengo hoje também, porque eles querem manter essa escrita aqui, do último brasileiro campeão mundial. Na hora que foi pros pênaltis, cara, eu pensei, nossa senhora, o Flamengo vai ser campeão mundial, vai ser campeão mundial. Mas aí os jogadores do Flamengo bateu muito mal os pênaltis, né, cara? Aí o goleiro do PSG foi muito bem também. O goleiro do PSG nunca tinha defendido um pênalti na carreira, e só hoje foi 4. Mas eu acho que foi os jogadores do Flamengo. O goleiro do PSG foi como o Cássio pro Corinthians, né, em 2012. Que bateu mal os pênaltis. Mas tem que dar os méritos também pro goleiro do PSG. Mas continua ainda a escrita do Corinthians, o último brasileiro campeão mundial sul-americano, né? Temos que valorizar o Corinthians, porque o Corinthians continua sendo o último time sul-americano a vencer o Mundial de Clubes desde 2012. E a lista é assustadora. Quando a gente pra ver essa lista aqui de todos os europeus que foram campeões do mundo, é loucura, pô. Cara, desde 2007. Olha só, o único time brasileiro que foi campeão, ou melhor, sul-americano, somente o Corinthians. De 2007 até 2025 só deu europeu. O único a conseguir quebrar essa margem aqui de europeu foi o Corinthians. É absurdo. O grau de dificuldade para você ser campeão em uma competição dessa, para você conseguir derrubar um europeu, é muito grande. Por isso que a gente precisa valorizar, por exemplo, o Corinthians, porque assim, o feito que o Corinthians fez foi muito difícil, um grau de dificuldade muito grande. Cara, e foi um jogaço do Corinthians, soube sofrer com o elenco do Chelsea, mas conseguiu fazer o gol e conseguiu ser campeão mundial de forma muito merecida, né? Você vê, por exemplo, os times igual o do Flamengo hoje em dia, que não consegue. De 2019 pra cá, o Flamengo teve várias seleções no seu elenco e não conseguiu vencer. Um time brasileiro perdeu o Mundial mais uma vez. E isso reforça uma verdade que muita gente tenta esquecer. Desde então já são 14 edições. Desde 2012 todo ano é a mesma história. É a Europa contra o resto do mundo. Mas a Europa sempre vence. De novo tentaram, chegaram perto, prometeram mudança. Mas absolutamente ninguém conseguiu repetir o que esse time fez. Naquele dia 16 de dezembro de 2012 a história era escrita, para até então nunca mais se repetir. O último time fora da Europa que conquistou o mundo chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. O último time a olhar no fundo dos olhos dos europeus e vencê-los. Sem dinheiro infinito, sem elenco galáctico, somente na raça, na força da camisa e na história. E eu não tô aqui pra falar mal do Flamengo não. Todo mundo sabe a dificuldade que é vencer esse campeonato. E o Flamengo fez um baita jogo. Mas esse é mais um ponto pra gente nunca esquecer a grandiosidade desse feito. Em meio a tantos europeus, nos últimos vários anos somente um diferente ganhou destaque. Enquanto o mundo tenta desvalorizar, o tempo só aumenta o tamanho desse feito. 2012 não foi sorte, foi sinal de força e grandeza. As pessoas esquecem que foi exatamente num dia como hoje, dia 16 de dezembro de 2012, que o Corinthians se tornava o último time não europeu a conquistar o mundo. Depois desse feito, absolutamente nenhum time no planeta Terra conseguiu derrotar um europeu novamente. Nesse dia o Corinthians fez história, uma história que perdura até os dias de hoje, e que muitas vezes tenho pra mim que é pouco lembrado, que é muitas vezes subvalorizado. A nível de comparação, até mesmo aquele Flamengo de 2019, que muitas vezes é utilizado como time referência, não conseguiu conquistar o mundo. E de forma nenhuma isso é demérito do Flamengo, que sem sombra de dúvidas foi um time absurdo. Mas isso sim é mais um ponto que evidencia a grandeza desse título do Corinthians. O tamanho da conquista que o Corinthians conseguiu naquele ano. O olhar de desconfiança do capitão Lampard sobre o lateral direito Alessandro.
A marcação do zagueiro Chicão em cima do Hazard Prime. O olhar assustado de 3 dos melhores defensores da época. Chicão deu uma entrada ali no Hazard bem no comecinho do jogo, né? Pra ele ficar ligado, né? Na cabeçada de Guerreiro. A decepção do time do Chelsea ao final da partida. E a encarada de Fernando Torres. Absolutamente tudo evidencia e mostra a grandeza desse título. O tamanho dessa conquista. Que nos revela que esse título tem que ser cada vez mais lembrado. Cada vez mais exaltado. Afinal, desde 2012 o mundo não mudou. A Europa dominou, mas a história parou no Corinthians. O último campeão não europeu. E não foi milagre, foi entrega, foi raça, foi Corinthians. Eles olharam pra gente como se nós fôssemos uns bostas. Não tô falando besteira, tô falando a verdade. Na final do Mundial de Clubes de 2012, o Corinthians enfrentou o Chelsea, campeão europeu, em Yokohama, no Japão. E o Emerson Sheik comentou uma vez no Podpah que antes mesmo dos times entrarem em campo, ele sentiu uma certa arrogância dos jogadores do Chelsea no túnel de acesso ao campo. Aquele olhar de cima pra baixo, sabe? Quando ele percebeu isso, ele foi falar com o Alessandro, capitão do Corinthians na época, que voltou no final da fila e veio motivando e falando com cada jogador: vambora, vambora! O mais interessante dessa percepção de arrogância nesse jogo, que inclusive mais de um jogador do Corinthians percebeu, é que deixa no ar algumas questões bem curiosas, né? O que eles iam falar? Que não conheciam o Corinthians? Ou que seria um jogo fácil? Mas logo o time europeu, né? Que o pessoal fala que não liga pro Mundial. O Corinthians, Cara, gol histórico, né? foi lá, aproveitou a oportunidade e foi campeão mundial em cima do Chelsea. E o Emerson Sheik com a taça, né? 16 de dezembro. 16 de dezembro de 2012. O último campeão sul-americano. Uma pena, viu? Poderia ter mais, mas não tem. Absurdo, né? E todo ano o Corinthians vai ser lembrado. Enquanto outro brasileiro ou outro sul-americano não conquistar, todos os anos o Corinthians vai ser lembrado como o último campeão mundial. Mas lá no Japão foi piada, cara. O Danilo, que tava com a gente, ele já tinha ganhado com São Paulo. E ele falou: ó, precisamos passar a semifinal. Porque na semifinal, quem é o favorito? É o time sul-americano. Uhum. Então a gente tem a obrigação de passar e chegar na final, depois a gente transfere pros caras. Isso. Passamos. Apertado, goleada, 1-0. Daquele jeito. E depois nós fomos pra final. E nós fomos ver o jogo do Chelsea. Chelsea, não lembro quanto, foi um time mexicano. Os caras fizeram 4-0 sem fazer força. 1-0. 2-0. Não vai ser fácil, mas é 11 contra 11, né? Na hora que a bola rolar. E no vestiário, cara, meio que soa um pouquinho de soberba dos caras. De olhar de cima pra baixo, sabe? Esse time aí, cara, tipo, só os brasileiros não, Davi Luiz, Ramires, os caras bacana, cumprimentaram a gente e tal. Mas os caras, velho. Monterrey, né? Do México. Os caras cheios de marra. Não, os caras. Beleza. Primeira bola, eu dei uma chegada no Hazard lá, que eu mandei ele pro escanteio, bola e tudo, cara. Falei, pô, os caras têm que entender que do outro lado também tem homem, claro. Cara. E aquela chegada, quer não, você passa uma imagem pros seus companheiros, pô, nós estamos aqui também, cara. Os caras têm que respeitar. Aí depois, no final, quando você vence o jogo e o título, você vê a cara deles que eles fizeram lá? Porra! Não, aquela... Pô, que merda nós fizemos, exatamente. Os caras devem estar pensando ali. Pô, aquela foto do Fernando Torres é icônica, né? E o Torres parado um tempão, olhando. Falei, meu Deus, esses caras depois ficaram pensando, né, meu? Aí, tanto que agora nessa final com o Palmeiras, eu falo que o Chelsea me deu duas alegrias, né? Perdeu pra gente e depois ganhou do Palmeiras, cara. Inclusive... Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal comentando um pouco sobre esse Corinthians e Chelsea histórico e que deixou aí a marca de último campeão sul-americano pro Corinthians em 2012, que foi um jogo absurdo do Cássio, que fez várias defesaças. O Corinthians conseguiu enfrentar essa pressão do Chelsea e conseguiu fazer o gol de cabeça ali com o Paulo Guerreiro, uma vitória estilo Corinthians mesmo, e aí foi campeão mundial. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!